nós vamos tratar basicamente do estudo dos espelhos planos. Nós começamos na aula passada a falar sobre a ótica, né? Falamos sobre vários conceitos introdutórios, o que era fonte de luz primária, fonte de luz secundária. Fonte de luz primária, chamado corpo luminoso, fonte de luz secundária, chamado corpo iluminado. Fonte de luz é tudo aquilo que emite luz, né? No caso da lâmpada, a lâmpada está emitindo luz, a lâmpada que me ilumina aqui, ela está emitindo luz dela mesma, originária dela. Foi ela que produziu por algum fenômeno que eu não vou entrar no mérito agora. Essa lâmpada emite a luz bate em cima de mim e vai até a lente da filmadora e aí você consegue me ver. Bom, o que acontece? Todos nós somos fontes de luz, por isso somos visíveis. Mas a luz que eu estou emitindo não é oriunda de mim, ela vem de uma outra fonte. Por isso que eu digo que eu sou uma fonte de luz secundária, né? Aí nós discutimos os meios de propagação da luz. Eu falei para você que existem classificação de 3 meios, né? Apesar de eu gostar de dizer que só tem 2, o terceiro não entra, que é o transparente, translúcido e opaco. O que é o meio transparente? O meio transparente é aquele meio que permite a formação de uma imagem nítida do objeto, né? A luz se propaga através dele de maneira regular, de uma maneira bem orientada, bem comportada, vamos dizer assim. No meio translúcido, a imagem já não é tão nítida assim. E no meio opaco, a luz não se propaga. Lembra que eu te mostrei a radiografia da face de um cachorro, onde a parte totalmente preta era transparente para o raio-x, então o raio-x incidiu sobre o material fotográfico e deixou ele preto. A parte mais cinzentada era translúcida e a parte bem clarinha era a opaca. Onde tem o osso, o raio-x não passa através do osso. O raio-x é opaco ao osso. E, portanto, o óxido de prata que existe no material fotográfico não será reagido e não ficará escuro. Formação de cores. Nós vimos que a cor que um corpo apresenta é a cor da luz que ele emite. Pode ser por emissão primária ou por emissão secundária, não importa. A cor de um corpo é a cor da luz dele que ele emite. Então, essa caneta destaca texto que eu estou segurando aqui, ela é amarela, né? Acho que isso é amarelo. Ela é amarela, por quê? Porque incide a luz branca sobre ela, ela emite a luz amarela. Professor, e se eu iluminasse ela com a luz amarela? Ela ia emitir a luz amarela. E se eu iluminasse ela com a luz azul, com a luz verde, com a luz roxa, o que acontece? Ela absorve as outras cores e emite o amarelo. Então ela absorveria a luz que você jogou em cima dela, ficando assim escura. Okay? Então a cor de um corpo é a cor da luz que ele emite. E aí nós discutimos os 3 princípios da ótica geométrica. No meio transparente, homogêneo e isotrópico. Transparente permite a passagem da luz de uma maneira regular, que forma uma imagem nítida. E homogêneo, que tem as mesmas propriedades químicas, isotrópicas, as mesmas propriedades físicas. Nessas condições, a luz se propaga em linha reta. Discutimos isso e falamos, por exemplo, que a luz do Sol, ao entrar na atmosfera da Terra, ela faz uma ligeira curva. Por quê? Porque a atmosfera não é um meio homogêneo, não é um meio isotrópico. Inclusive, a composição química da atmosfera não é constante. Bom, princípio da propagação retilínea é isso. Consequência da propagação retilínea. Se você tiver um corpo opaco à frente da fonte de luz, atrás desse corpo opaco vai formar uma região que a gente chama de cone de sombra, região de sombra, aonde não irá incidir luz, né? Tem o princípio da reversibilidade, que é o caminho que a luz faz num sentido, ela percorrerá o mesmo caminho no sentido contrário. Na prática, isso quer dizer o seguinte, olha só, através de um meio transparente, se eu posso te ver, você pode me ver. Ok?
Por mais camuflado que você esteja, eu posso te ver e você pode me ver. A luz vai percorrer exatamente o mesmo caminho nos dois sentidos. E o princípio da independência. Dois raios de luz se cruzam, eles sofrem interferências ali, eles vão interagir, mas depois cada um segue o seu trajeto como se absolutamente nada tivesse acontecido. Né? Aí definimos duas coisas importantes, objeto e imagem. Observe no nosso desenho aqui, nas nossas figuras. Quando a luz sai, quando a luz incide no dado sistema óptico, isso aqui é um sistema óptico, pode ser uma lente, um espelho, um vidro, não importa. A luz está incidindo no sistema óptico, você tem objetos. Aqui eu tenho a luz saindo do sistema óptico, eu tenho imagens. Objeto real, a luz sai do objeto, diverge do objeto. Objeto impróprio, a luz é paralela. Um exemplo de objeto impróprio, por exemplo, você pode ter o Sol. Os raios solares incidem na Terra de forma mais ou menos paralela. Objeto virtual, olha lá, a luz aqui, olha, ela está dispersando do objeto. Aqui ela estaria concentrando. É como se a luz fosse incidir em cima, concentrar aqui atrás, ó, atrás do sistema óptico. Quando é que você cria um objeto virtual, por exemplo? Você já deve ter ido ao cinema, com certeza, pergunta, frase mais idiota, você já foi ao cinema, né? E aquela imagem é lançada sobre a tela de cinema, ok? Bom, então você sabe que a imagem do projetor vai ser lançada na tela de cinema. Suponha que entre o projetor e a tela de cinema você coloque um espelho plano. A luz vai sair do projetor e incidir no espelho, mas não vai incidir concentrando e vai ser desviada. É um exemplo de objeto virtual. Né? Aqui eu tenho a imagem real, a luz que se concentra, a imagem própria, a luz paralela, e a imagem virtual, a luz se dispersando. Ok? Princípios da reflexão. Primeiro princípio da reflexão, nós já discutimos isso, né? Mas vamos de novo? Olha só, ele diz que esse ângulo de incidência, chamado I, ângulo de incidência, é congruente ao ângulo de reflexão. Né? Essa reta a gente chama de reta normal. Por que ela tem essa denominação de reta normal? O que é uma coisa normal? Né? Nós dizemos que uma coisa é normal a outra quando elas formam um ângulo de 90 graus. Então vamos imaginar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, da reta com a superfície, essa linha imaginária com a superfície, é um ângulo reto. O princípio da reflexão, diz que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Né? Nós vamos ter aqui, ó, a congruência dos dois ângulos. E o segundo princípio diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão todos sobre o mesmo plano, né? O que facilita pra caramba a vida da gente, porque a gente vai poder utilizar geometria plana para estudar essas tranqueiras todas. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso simulador, né? Lembrando sempre que esses simuladores do FET que eu estou usando, né? Eles estão na internet e no material em PDF tem o site de onde você pode brincar com esses simuladores. Então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho a minha fonte de luz primária. Eu posso escolher aqui a cor que eu quero emitir a luz, né? Vou botar aqui uma cor azul, verde, amarelo. Vou botar o roxo aqui que fica mais... Bom, aqui seria a superfície que separa o ar. Aqui em cima eu tenho o ar, aqui embaixo eu tenho o vidro. Eu posso mudar o índice de refração aqui, ar e vidro. São dois meios diferentes. Aqui eu tenho dois fenômenos que vão ocorrer sempre, a reflexão e a refração. Reflexão, a luz bate e volta. Refração, a luz atravessa. Observe que aqui, nessa simulação, isso aqui é o que a gente chama de raio de onda, raio de luz. Ele indica a direção de propagação da luz.
Aqui você teria a simulação da vibração da luz. A luz é uma onda, né? Então ela está oscilando, ela está vibrando. E aqui você vê, ela vibra num sentido e se propaga em outro sentido, né? Então eu tenho a luz incidente, a luz refratada e a luz refletida. Bom, vamos botar o raio de onda que interessa para a gente por enquanto. Primeira coisa, observação. Esquece a parte refratada. Essa parte refratada, nós não vamos estudar agora. Vamos estudar a parte refletida. Aqui está a minha reta normal, que eu falei para vocês. Ela forma 90 graus com a superfície que separa os dois meios. Quando eu estou estudando a reflexão, essa superfície que separa o ar do vidro é chamado de espelho. Quando eu estou estudando a refração, essa superfície é chamada de dióptro. Então, como eu estou estudando a reflexão, aqui eu tenho um espelho. Olha só, dá até para a gente medir a intensidade da luz aqui. Ó. A luz incidente, obviamente, ela mede 100%. Aqui eu tenho 90,5% refratado. Aqui eu tenho 9,5% refletido. Esse percentual de luz incidente, refratada e refletida, ele pode mudar principalmente em função do ângulo. Olha só, com esse ângulo de inclinação aqui, ó, eu tenho 43%, quase 44% de luz refratada e 56% de luz refletida. Mas também não vamos nos preocupar com isso agora. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha o meu ângulo de incidência. Olha o meu ângulo de reflexão, 80,5. Os dois são congruentes. E à medida que eu estou variando o ângulo de incidência, eu vario o ângulo de reflexão. 32 e 32. Curiosamente, olha o que seria um ângulo zero. Você incidir perpendicular às superfícies do espelho. Tá ok? Aqui você teria um ângulo zero. Um ângulo crescente, ângulo de incidência, ângulo de reflexão e aqui o ângulo de refração. Não vamos mexer com esse monstrinho por enquanto, ok? Bom, continuemos as nossas brincadeiras. Então, nós vimos que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão, ok? Então vamos lá para a próxima brincadeira. Olha lá. Formação de imagens em um espelho plano. Isso aqui é muito legal, gente. Olha só. Eu tenho um objeto. Por que ele é objeto? Porque ele vai fornecer a luz para o espelho. Né? Sai um raio de luz do objeto, bate no espelho e esse raio vai ser refletido. Aqui eu tenho raio incidente, aqui eu tenho raio refletido. Ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Eu vou pegar mais um raio de luz que sai do objeto. Outro raio de luz incidente, outro raio de luz refletido. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe esses dois raios refletidos aqui, ó. Esses dois raios refletidos vão formar a imagem. Aí eu vou precisar um pouquinho de paciência de vocês. Se eles vão formar a imagem, olha que legal. Eles vão gerar uma imagem real, uma imagem virtual ou uma imagem própria. Eu tirei a tela só para a gente poder matar, para você pensar um pouquinho. A imagem é real, virtual e imprópria. Lembra, a luz que sai do espelho, ela estava divergindo. Então, olha para o nosso sistema. Qual dos três tipos de imagem está sendo formada daquele objeto real? Real, uma imagem real, uma imagem imprópria ou uma imagem virtual? Bom, os raios que emergem do espelho não são paralelos, imprópria não é. Eles não convergem, real não é. Então é uma imagem virtual. Né? Continuando, vamos passar aqui rapidinho, porque isso aqui a gente já viu. Vamos voltar lá no nosso espelho então. Olha lá, a luz incidiu, refletiu. A luz incidiu, refletiu. Os raios que emergem do espelho, que são esses dois raios aqui, formam uma imagem virtual que
Para o observador, imagina aqui, ó, o observador, né? Vamos deixar, isso aqui é o símbolo de observador, tá, gente? O observador só tem o olho, tá? Então, para o olho do observador, imagina que isso aqui é um olho, ele vai ver a luz como se ela estivesse saindo aqui de trás, ó, desse ponto. Então, eu tenho o meu ponto objeto e eu vou ter o meu ponto imagem. Eu vou ter o meu ponto objeto real, vou ter o meu ponto objeto real e a minha ponta imagem virtual. Então, no espelho plano, quando o objeto é real, a imagem é virtual. Se eu tiver o contrário, se eu tiver um objeto virtual, a minha imagem gerada vai ser real. Ok? No espelho plano, se o objeto é real, a imagem é virtual. Se o objeto é virtual, a imagem é real. E se o objeto for impróprio, a imagem será imprópria. E essa aqui é até fácil de demonstrar. Isso aqui no espelho, olha só. Primeiro raio paralelo, segundo raio paralelo. Eles estão incidindo aqui a 0 graus no espelho. O que vai acontecer? A luz vai bater e voltar sobre si mesma. Então, eu vou ter um objeto impróprio e uma imagem imprópria. Né? Beleza? Olha aí nosso cachorrinho, né? Tirei essa foto da internet. Mas olha só, olha a característica do objeto e olha a característica da imagem. O objeto está aqui. A imagem aparece para a máquina fotográfica como se estivesse lá dentro do espelho. Né? Outra característica importante da imagem virtual é que ela é direita. O cachorrinho está de cabeça para cima e a imagem dele está de cabeça para cima. Cuidado, existem imagens que são invertidas. Uma está de cabeça para cima, o objeto está de um jeito e a imagem está do outro. Quer ver um exemplo de imagem invertida? Bom, você tem aqui essa imagem, objeto, e aqui a sua imagem invertida. Se você já projetou alguma coisa com projetor de slides e tudo mais, você sabe que você coloca ele de cabeça para baixo para que ele seja projetado correto. Aqui a imagem é direita. O que é uma imagem direita? É aquilo que o objeto e a imagem vão estar no mesmo sentido. Mas observe que essa imagem ela é reversa ou enantiomorfa. O que é isso, meu Deus do céu? Que nome é esse? Enantiomorfa. O cachorrinho está aqui com a pata direita levantada e a esquerda curvada. Olha para a imagem. A imagem, quem levantou foi a pata esquerda da imagem e quem curvou foi a pata direita. Ou seja, no espelho plano, tudo aquilo que for direito no objeto vai ser esquerda da imagem. Você já deve ter percebido que quando você olha para uma blusa, uma camisa, uma roupa, alguma coisa escrito, aparece, a gente chama no popular aquilo de invertido, mas o nome correto aparece o reverso. Então, se você tiver aqui a letra, vamos imaginar aqui a letra B, o que vai aparecer é o reverso da letra B. Nossa, essa minha letra B ficou horrível. Né? Então, está aqui, ó. Se esse aqui for o objeto, a imagem vai ser esse aqui. O que está para a direita vai para a esquerda. E assim eu troco os lados, o eixo de simetria direito com esquerdo. Se você já observou caminhões de bombeiro, caminhões de ambulâncias, quando você olha no caminhão do bombeiro, no capô, na frente do caminhão do bombeiro, aparece escrito bombeiro, só que o reverso. Se você olhar direto, você vai achar, poxa, escreveram errado. Não escreveram errado. É porque ao olhar aquela escrita pelo espelho plano, você consegue ler com facilidade e sai da frente porque o cara está com pressa, ele tem que socorrer alguém. Então, no espelho plano, eu tenho imagens direitas
eu estou de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima, e eu tenho imagens reversas, o que é lado direito do objeto vira lado esquerdo da imagem, ok? Vamos continuar nossa brincadeira? Então, lembrando, para o objeto real, a imagem é virtual. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Vamos voltar aqui no cachorro, olha lá, ó, olha a distância do cachorro, do nariz do cachorro até o espelho, da imagem até o espelho. Essas distâncias são iguais e isso é facilmente demonstrável. Olha só, presta atenção aqui que eu vou destacar algumas figuras. Tá vendo esse triângulo retângulo aqui, ó? Tá vendo? Esse ângulo aqui é igual a esse. São alternos internos. As duas retas normais são paralelas porque o espelho é plano. Então, aqui eu tenho um ângulo X. Aqui eu tenho um ângulo X, que é o mesmo ângulo de reflexão. Desculpa, gente, perdão. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui é X, aqui é o ângulo reto. Olha o meu segundo triângulo retângulo do lado de cá. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então, aqui é X, aqui é X. Aqui é um ângulo de 90 graus. Portanto, esse ângulo Y é congruente a esse ângulo Y. Dois triângulos têm os mesmos ângulos. Isso significa que eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Mas, além de terem os mesmos ângulos, eles têm o mesmo lado em comum. Olha que legal. Ó. Esse lado oposto ao ângulo X é esse aqui, ó. Esse lado também é oposto ao ângulo X. Isso garante para mim uma coisa muito importante, que esse triângulo e este de cá, o triângulo formado pelo objeto e o triângulo formado pela imagem, eles além de serem semelhantes, eles são congruentes. Portanto, se eu estou a 1 metro do espelho, a minha imagem vai estar a 1 metro do espelho. Então, a imagem é virtual, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. A imagem é enantiomorfa, lembra? Aquilo que aparece, vamos escrever aqui, ó, aquilo que aparece no objeto, você tem a letra R, escrita na blusa, o que vai aparecer é essa coisa aqui, o enantiomorfo. A imagem é direita. Olha só, as perninhas do R estão para baixo, as perninhas do R estão para baixo. A barriga do R está para cima, a barriga do R está para cima, tá ok? E uma outra característica importante do espelho plano, que eu queria deixar bem claro, é que ele não amplia e não reduz a imagem. Olha só, o tamanho da imagem, vamos chamar de I o tamanho da imagem, é igual ao tamanho do objeto. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Esse igual aqui em módulo, se vocês falar que o espelho tem a posição x igual a 0, aqui vai ser uma posição positiva, aqui vai ser uma posição negativa. Mas não esquenta a cabeça com isso agora não, ok? Então, o espelho plano, ele não amplia a imagem, ele não reduz a imagem. Professor, eu tenho um espelho de maquiagem, minha mãe tem um espelho de maquiagem, lá em casa tem um espelho de maquiagem que o meu rosto aparece ampliado. Aquele espelho não é plano, ok? Espelho que amplia a imagem não é plano. Ah, o espelho reduz o tamanho da imagem. Aquele espelho não é plano, né? Alguns retrovisores de carro têm um espelho que ligeiramente reduz o tamanho da imagem. Esses espelhos aí serão, nós vamos estudar mais para frente, serão os côncavos e os convexos, ok? No espelho plano, a imagem tem sempre o mesmo tamanho do que o objeto, ok? Tudo bem? Gente, vamos dar uma revisada até agora? Então, o que nós falamos? Princípio da reflexão. Ângulo incidente é congruente ao ângulo de reflexão, medida em relação à reta normal. Característica da reta normal, forma 90 graus com a superfície do espelho, né? Então, se você pegar essa reta aqui, já foi pergunta de vestibular, né? Isso aqui, ó. A reta normal, ela forma
a bissetriz do ângulo formado pelo raio incidente e o raio refletido. Divide esse ângulo todo em duas partes iguais. Vimos que o espelho plano, eu tenho uma imagem direita, eu estou de cabeça para cima, minha imagem está de cabeça para cima. Uma imagem reversa ou enantiomorfa, tudo aquilo que eu fizer com o lado direito, com a imagem vai aparecer o lado esquerdo. O espelho plano não amplia, o espelho plano não reduz o tamanho da imagem e a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Tudo bem até aí? Bom, campo de visão. Campo de visão é simples, é aquilo que você consegue ver com o espelho plano, né? Você olhou no espelho, o que você consegue ver refletido ali naquele espelho? O campo de visão, por exemplo, quando vocês forem tirar a carteira de motorista, a licença para dirigir, a carta de motorista, né? A gente chama de carteira, antigamente chamava-se de carta de motorista. Quando vocês forem tirar a carta de motorista, na prova prática, uma das coisas que mais elimina candidato é o campo de visão do espelho. É você entrar no carro e não regular os espelhos refletores para você. De tal forma que você tenha a melhor visão do que está lá atrás. O espelho não consegue refletir tudo, então você tem que colocá-lo numa posição em que você tenha a área refletida mais útil para você. Você, quando mexe no posicionamento do espelho retrovisor, você não está aumentando o campo de visão, aquilo que você consegue ver. O que você está fazendo, nada mais, nada menos, tornando aquele campo de visão mais útil. E se você não fizer isso na hora que você entra dentro do carro, né, botou o cinto, entrou no carro para fazer a prova, botou o cinto de segurança, ajeita os retrovisores. Se você não fizer isso, certamente você vai estar eliminado, a não ser que os dois avaliadores do Detran estejam muito condescendentes com essa falha, né? Bom, então o que é o campo de visão? O campo de visão é aquilo que eu consigo ver com o espelho plano. Aqui eu tenho o meu observador, né? Então, eu não coloquei o sentido da luz aqui, né? Fica parecendo que ele é objeto, né? Aqui, ó, a luz vem aqui, incide, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e vem para cá o observador. Agora a luz vai incidir aqui de cima, né? Ela vai incidir aqui, vai bater e vai refletir, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, tudo que estiver dentro dessa área aqui, ó, está dentro do campo de visão do meu espelho. Esse objeto aqui, que emite uma luz assim, ó, a luz vai ser refletida para lá, né? A luz incidente aqui. Esse objeto vai gerar imagem? Vai, mas eu não vou enxergar. Por quê? Porque está fora do campo de visão. Aí você pode pensar, poxa, professor, mas isso é meio complicado de desenhar. Como é que eu faço para desenhar isso com facilidade? Você vai fazer o seguinte, olha só. Opa, fiz uma besteira. Traz o objeto para cá, simétrico em relação ao espelho. Então tá aqui, ó, tá aqui uma linha, tá aqui o objeto, traz aqui o observador. Agora imagina aqui, ó, essa linha que sai do fim do espelho até o observador e essa linha que sai da outra extremidade do espelho até o que seria a imagem do observador. Aqui é o objeto, aqui é a imagem do observador. Tudo aquilo que estiver dentro desse ângulo vai formar o campo de observação do objeto, do observador. Ok? Esses dois pontos são visíveis, esse aqui já não é. Ok? Então, para você desenhar o campo visual, e às vezes os vestibulares cobram a gente desenhar esse campo visual, né? Se eu modificar alguns dos elementos aqui, eu posso alterar a posição desse campo, né? Inclusive, é isso que a gente faz quando você regula o espelho retrovisor.
Você coloca o campo visual de maneira que ele seja mais eficiente para você, permita você visualizar melhor aquilo que está atrás de você. Bom, tamanho mínimo do espelho. Gente, isso aqui é um problema bem legal, que é o seguinte. Você quer uma imagem sua de corpo inteiro, né? Você resolveu, uma pessoa extremamente vaidosa, né? Eu costumo pensar que todos nós somos extremamente vaidosos, né? O que muda são os nossos objetos de vaidade, né? Uns têm a vaidade pela aparência física, outros têm a vaidade pelo conhecimento, né? Outros têm... Então, todo mundo é vaidoso. O que muda é o objeto, é aquilo que gera a sua vaidade. Então, vamos supor que o objeto da sua vaidade seja a sua aparência. E você, quando se arruma, quer se ver de corpo inteiro. Então, vamos imaginar aí, você tem 1,80 m de altura, 1,60 m de altura, 2 metros de altura. Qual é o menor tamanho que esse espelho plano deve ter para que você consiga se ver de corpo inteiro? Olha para mim o meu objeto, a minha imagem. O macaquinho, ele está se vendo de corpo inteiro. Então, sai a luz do pé do macaquinho, bate no espelho e reflete até o olho. Sai a luz da cabeça do macaquinho, bate no espelho e reflete até o olho. E observe um detalhe importante, é que, né, esse ponto, aqui é o ponto do olho, aqui é o ponto da cabeça. Então, aqui vale, tá? Reta normal. Deixa eu desenhar a reta normal aqui, ó. Reta normal, né? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Reta normal, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Então, aqui atrás eu vou ter a minha imagem. Observe, tamanho da imagem, tamanho da imagem, tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. O objeto tem uma altura H, a imagem tem uma altura H. Ok? O que eu quero, o que eu busco é esse valor X que está aqui, ó. Deixa eu botar, eu vou colocar aqui numa outra cor. O que eu busco é esse valor X que está aqui, ó. Esse pedaço é o pedaço útil do meu espelho. Com esse pedaço eu consigo ver a cabeça e consigo ver o pé. Agora observe um detalhe, eu estou me vendo. Eu não estou vendo outra coisa atrás de mim. Eu estou me vendo. Então, é esse tamanho X que me interessa. E dá para perceber uma semelhança de triângulos aqui, ó. Observe esse triângulo que eu estou destacando em vermelho. E agora, observe o triângulo que eu vou destacar em azul. Olha só. Esses triângulos, eles são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos. Portanto, os seus lados serão congruentes. Olha só o que eu vou ter. X, que é o tamanho do espelho, é proporcional a H, que é a altura. Esse lado é proporcional a esse. X é proporcional a H. Na mesma razão que essa distância aqui, ó, que é a altura do espelho pequenininho, que é D, é proporcional à altura do espelho grandão desse triângulo. Altura do espelho, não, perdão, falei errado. A altura desse triângulo pequenininho aqui, vou botar uma caneta aqui, ó. A altura desse triângulo pequeno, que é D, é proporcional à altura desse triângulo grande, que é 2D. D cai fora com 2D. O tamanho do espelho é a metade da sua altura. Então, se você tem 1,80 m de altura, o seu espelho terá que ter 0,9 metros, 90 centímetros. E agora, aonde eu tenho que colocar esse espelho de tal forma que eu consiga me ver de corpo inteiro? Qual é a altura que esse espelho deverá estar do chão? Né? Essa altura aqui, ó, que eu chamei de Y. Mais uma vez, uma semelhança de triângulos. Ó.
esse triângulo grandão com esse triângulo pequenininho. A altura do espelho, y, é proporcional. A altura do espelho é proporcional a essa distância d, y é proporcional a t, do mesmo jeito que a altura Hzinho. Quem é Hzinho? É a altura do seu olho. É a altura, a distância que o seu olho está do chão. Hzinho é proporcional a essa distância aqui, ó, que é 2D. Então, daqui eu tiro uma propriedade legal que é, para que eu possa me ver de corpo inteiro, o meu espelho tem que ter um tamanho que é a metade da minha altura e tem que estar a metade da minha altura do olho até o chão, a altura do olho. Com isso, você conseguirá se ver de corpo inteiro, você terá uma imagem de corpo inteiro completa, não vai faltar pedaço nenhum, ok? Então, se você tem 1,60 m de altura, o seu espelho, no mínimo, tem que ter 80 centímetros, né? No mínimo tem que ter 80 centímetros. E qual é a altura que eu tenho que colocar ele no chão? A metade da altura do olho até o chão. Então, nas academias, não precisava aqueles espelhos gigantescos, né? Para que você possa ficar fazendo... Você não, porque eu sei que você não faz isso na academia. Vocês vão à academia para malhar. Vocês não vão à academia para ficar tirando foto de... Ai, meu Deus, como eu sou fortinho, né? Mas tem gente que faz isso. E eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que vão à academia, né? Para se fotografarem, né? Fazerem seu autorretrato. Bom, não precisava aquele espelho todo daquele tamanho para poder gerar imagens de corpo inteiro, né? Ah, professor, mas os objetos, as pessoas têm tamanhos diferentes. Sim, então coloque um espelho de 1 metro de comprimento, pronto, né? Se o espelho tem 1 metro de altura, de tamanho vertical dele é 1 metro, você consegue ver uma pessoa de 2 metros conseguirá se ver de corpo inteiro. Ah, se for 2,10 metros, aí já não vai conseguir. Mas eu particularmente conheço uma pessoa que tenha 2 metros de altura, né? Então, economia, né? Espelho é caro, né? Observe um detalhe. Os espelhos de academia, às vezes, eles geram imagens deformadas. Por quê? Porque o espelho está depositado sobre o vidro. O espelho não é de vidro. O vidro é só uma superfície onde você faz o depósito do metal. Às vezes é cromo, às vezes é prata, às vezes é alumínio, né? Aonde esse depósito desse metal é que vai ser o espelho. Mas o que acontece é que o vidro, quando ele começa a ficar muito grande, ele começa a se deformar. Então, o espelho que está depositado sobre o vidro também vai se deformar. É por isso que, às vezes, quando você está na academia e se olha de longe e você vai para perto, a imagem dá uma modificada, né? Às vezes a imagem pode parecer um pouco mais gordinho, um pouco mais inchada, e quando você olha de perto, a imagem dá uma enxugada, né? Ou o contrário. Por quê? Porque aquele espelho está deformando, ele está ondulado por conta do vidro. Isso é comum de acontecer, tá? Mas por que acontece aquilo? Porque o vidro não foi plano, né? Principalmente espelhos comuns que a gente usa aqui no dia a dia, onde o vidro, onde se faz o depósito do metal refletor, é muito fino, né? Quanto maior a espessura do vidro, melhor, mais plano você consegue fazer o espelho. Mas se o vidro for muito fino, espessura muito pequena, ele vai deformar a imagem com certeza, ok? Não está contra a teoria, está perfeitamente condizente com a teoria, tá? É porque aquele espelho não é um espelho plano. Olha só, um observador de 1,80 m de altura está diante de um espelho plano. Os olhos do observador estão a 1,70 m da altura do solo. Determinar o tamanho mínimo do espelho. A gente já até matou esse problema, né? Se eu tenho 1,80 m de altura, o tamanho mínimo do meu espelho vai ser H/2, 0,9 metros, 90 centímetros. Eu botei com um ponto aqui, ó. Esse
ponto como separador de casa decimal, isso é mania de programador, né? E a altura? Metade da distância do olho até o chão. 1,70 m, 85 centímetros. Então, eu preciso de um espelho de 90 centímetros. Eu preciso de um espelho de 90 centímetros de comprimento. Um espelho que tenha 90 centímetros de comprimento. E um espelho que seja colocado a 85 centímetros do chão. Com isso, eu vou conseguir ver a minha imagem de corpo inteiro. Agora, olha esse problema que ele é diferente. Um observador está a os olhos de observador estão a 1,80 m do solo, à frente 44 centímetros. À frente dele, 44 centímetros, há um espelho plano. Através do espelho plano, o observador vê um poste de 4 metros de distância atrás dele. E esse poste através do espelho, o observador vê um poste de 4 metros de altura. Sabendo que a distância do espelho ao poste é de 4 metros, determine o tamanho mínimo do espelho. Aqui não vale aquela propriedade que nós falamos. Por quê? Porque o observador não está vendo a sua imagem. O observador está vendo a imagem do poste. Então, sai a luz do poste, bate no espelho e reflete no observador. Sai a luz do pote, bate no espelho e reflete no observador. Aqui, ó, é a imagem do poste, do mesmo tamanho do objeto. Então, o observador está vendo a imagem virtual do poste. É como se a imagem virtual estivesse lá dentro do espelho, né? Bom, o que acontece neste problema é que aquela relação que nós demonstramos está furada. Porque aquela relação é eu me observando. Agora aqui eu estou observando terceiros. Mas vale a mesma ideia. Triângulo pequeno, triângulo grande. São semelhantes. Então eu vou usar a semelhança de triângulos. Estão aí os dados do espelho, né? Olha só, Hzinho, que é o tamanho do espelho, é proporcional a Hzão, que é o tamanho da imagem. Distância, a altura desse espelho é a distância do observador, 44 centímetros, que eu passei para metros, é proporcional à altura desse triângulo grande. Ó. Aqui está a altura do triângulo pequeno e aqui está a altura do triângulo grande. A altura do triângulo pequeno é 44 centímetros. A altura do triângulo grande, a altura é 4,44 metros. Observe que eu já passei tudo para metro para não ter dor de cabeça. Fazendo as continhas, o espelho terá que estar a 0,396. Aqui eu vou deixar um detalhe para vocês. A gente arredonda, eu arredondo sempre na segunda casa decimal. Então, 0,39. Quando eu vou arredondar uma medida, eu olho para a terceira casa decimal. A terceira casa decimal é maior que 5, então eu aumento uma unidade aqui, ó. 0,09 mais 1 vai ficar 0,01. Então, 0,39 arredondado mais uma unidade dessa casa vai para 0,40 centímetros, ou 0,40 metros, ou 40 centímetros. A altura que esse cara se encontra do chão, essa altura aqui de baixo, ó, esse triângulo aqui agora que eu vou analisar, ó, esses dois triângulos, Y e Hzinho, né? Ou chama lá Y e X, pronto, Hzinho não, X. Então, Y é proporcional a 1,8 metros, perceba que 1,8 não é a altura do observador, mas a altura do olho. Y é proporcional a 1,8, assim como 0,44 é proporcional a essa distância toda, que é 4,44. O espelho vai ter que ter aproximadamente 18 centímetros de altura. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, eu vou parando a aula por agora, porque já ficou muito extensa, né? Já estamos aí com 45 minutos de aula. Próxima aula nós continuaremos com o estudo do espelho plano. Um abraço a vocês e até a próxima.